Nobres alunos, de volta então para a última parte da nossa aula do sábado pela manhã, hoje dia 19 de setembro de 2020, pelo CEPEP, professor Eric Brasil, disciplina de Ética e Cidadania, também chamada Legislação e Ética Profissional. Temos aqui a turma Itapipoca 19, de Eletrotécnica, os melhores. Vamos dar continuidade então aos nossos conteúdos. O Ademir ficou de falar. Fala, Ademir. O seu áudio, o seu microfone. Bom dia praticamente a todos que estão aqui. Bom dia. E referente a um assunto que é muito polêmico, referente ao aborto, também outro assunto que é muito polêmico é a liberação do porte de arma para todo mundo. Não apoiando em relação ao aborto, a liberação também de arma, por causa que, como o Clóvis falou, ele não está aqui para causar dúvidas, mas sim para tirar as dúvidas deles. Assim é a minha. Eu tenho para mim assim, que se o aborto chegar a ser legalizado no Brasil, vai ter uma série de processos para chegar a ter o aborto. Fazer um exame, passar pelo psicólogo, vai ter uma série de regras a seguir. Do mesmo jeito é o porte de arma. Certo que a lei vai ser feita, poucos vão cumprir e muitos vão usar as leis para se suprir disso, fazer maldade, para fazer males com a lei. E porque quem cria a lei sempre tem uma maneira de sobressair dela. Tem sempre uma maneira. Então, para mim, assim, a lei é boa, pode ser boa. É um tema bom de se debater. Só que, por um lado, vai ser bom e, por um lado, vai ser ruim. Interessante os comentários do Ademir. Aliás, é sempre legal a participação de vocês. O Ademir que pontua aqui com a gente também, né? Existem muitos temas que são polêmicos, são temas geradores, inclusive, de conflitos e temas que são de difícil conciliação. Citamos aqui, foi citado o aborto, mas o Ademir também traz agora a questão da liberação das armas. Poderíamos trazer outros temas também que não têm uma solução fácil, como, por exemplo, a legalização das drogas ou de algumas drogas ilícitas que passariam a ser lícitas. Poderíamos falar aqui também da eutanásia, né, que é um tema também muito polêmico. Por exemplo, se o cidadão já não tem mais nenhum tipo de função motora, se a vida dele pode ser extinta, mesmo que ele ainda tenha, vamos dizer assim, alguma consciência ou vida cerebral, né? São muitos os temas, certo? E cada um desses temas, só um momentinho, Ademir, cada um desses temas só pode ser discutido e ter uma solução harmoniosa, ou pelo menos uma solução que possa ser colocada no bojo daquela sociedade, se aquela sociedade estiver amadurecida para isso. Às vezes não é somente falar de aborto, ou somente falar de uso de armas, ou somente falar de uso de drogas, ou de eutanásia, ou de outros temas mais. Por exemplo, a maioridade ou menoridade penal. Não é só isso. Temos que levar em consideração o contexto daquela sociedade. Por exemplo, liberar drogas no Brasil é uma coisa, liberar drogas num país desenvolvido europeu como a Noruega é outra. Liberar armas num país que tem a cultura da paz é uma coisa. Liberar armas num país onde impera a violência é outra. Estabelecer o aborto num país onde existe uma irresponsabilidade com a conduta sexual de jovens e adolescentes é uma coisa. Num outro, onde existe a conscientização, o uso de mecanismos que podem combater a concepção prematura, são outras questões. Né? Então, não é apenas a decisão. Aquela sociedade, o contexto conta muito também. O legislador, ele precisa levar em consideração não a letra da lei apenas. Ele precisa levar em consideração o contexto social
e o preparo daquela sociedade, daquelas instituições para essa aplicação. Mas diga lá, Ademir, pode falar. Você citou também a liberação das drogas aí. Aí é uma coisa que eu já me perguntei e agora me passou na cabeça aqui, eu vou indagar aqui com meus colegas e com você. Doente, eu não tinha muito contato com ele não, só com a família dele. E eles utilizavam o chá da folha da maconha para dar para ele tratar a doença dele. Eu não sei se está curado, porque foi-se embora para São Paulo, Rio de Janeiro, para lá, eu não tive mais contato com eles. O governo também monitorava ele e tal, no uso. Mas a minha dúvida é, o cigarro, que tem mais de 4.700 substâncias tóxicas, é praticamente liberado no Brasil. O único aviso que vem é na carteirazinha de cigarro, e mesmo assim o pessoal senta os peitos para cima, consome o que é com vontade. Era para ter menos uma lei proibindo isso, porque já que o Brasil é um país que venera a vida, é uma substância que mata. Uma das substâncias que mais mata no Brasil é o cigarro. Era para ter, sabe? É praticamente liberado, professor. E é uma droga, é um consumo que mata pra caralho. Interessante o comentário do Ademir, porque tem tudo a ver com essa disciplina, né? Por exemplo, falando de drogas, falamos de aborto, falamos de outros temas. O que é uma droga? Quem Algo aqui já viciante. consumiu drogas? O álcool é droga, cigarro é droga, tudo aquilo que é viciante. Será que é somente o álcool, o cigarro ou aquilo que é viciante? Onde é que a gente vai comprar remédio? Nas drogarias, né? Então, nós compramos drogas. Mas aí é para benefício, né? Benefício à Tem as doença. drogas legais e as ilegais, né? Exatamente. Perceberam que as drogas, é claro que nós queremos falar de benefícios, mas que estão muito presentes na sociedade, muito mesmo, e que também tem a ver com aspectos culturais. Por exemplo, o álcool é uma droga, sabemos disso, mas é uma droga lícita ou ilícita? Lícita. Lícita. Aliás, o álcool caracteriza muito a cultura do brasileiro, né? O brasileiro e o álcool têm uma relação muito próxima. O álcool ele é uma droga que tem a ver com a brasilidade do indivíduo. Nem todo mundo bebe álcool, mas todo mundo conhece alguém que bebe. Todo mundo tem um familiar que bebe, um amigo, ou você mesmo. Porque na cultura brasileira o álcool faz parte do nosso contexto cultural. A cana-de-açúcar, o álcool, a cachaça e outros. Somente de uns tempos para cá é que o álcool tem sido mais combatido e que a legislação procurou coibir determinados abusos e excessos, como, por exemplo, o Código de Trânsito, né? O direito relacionado às normas relacionadas ao trânsito, há, de fato, um combate maior ao uso do álcool. Há também um combate maior no uso do álcool nas próprias sociedades no que diz respeito ao excesso desse uso. Mas ainda assim continua sendo uma droga lícita no Brasil. E eu não conheço político nenhum que tenha conseguido, que tenha força política para, por exemplo, proibir o álcool de maneira geral, a nível nacional. Desconheço um político que teria força para fazer isso, ou mesmo um grupo. Porque o álcool faz parte da cultura brasileira. Nós consumimos álcool até na vida social.
em família, ainda assim é uma droga. Só que vá consumir álcool num país muçulmano para ver o que acontece. Entende? Então, numa sociedade muçulmana, muito embora exista álcool, ele não é tolerado por aquela sociedade. Então, no que diz respeito, por exemplo, à lei e à moral daquela sociedade, álcool é uma droga ilícita e imoral. Aliás, no final de semana passada, até citei aqui, um cidadão muçulmano ele pode se casar com 4 mulheres. Se for necessário, ele pode pegar em armas pesadas. Se for necessário, ele pode matar em combate. Se for necessário, em última instância, ele pode até se explodir em combate. Não estou falando do terrorismo, mas de outras questões. Mas beber álcool, negativo. Se você bebe álcool, você comete pecado, crime. Por que no Brasil pode e num país muçulmano não pode? A gente está falando aqui de drogas, né, ilícitas, que no caso brasileiro podem ser a maconha, o crack, a cocaína e outras, mas no país muçulmano o cara fala de álcool, de cachaça, de vinho, de vodka, de cerveja. Um colega de vocês, olha só, um colega de vocês, eletrotécnico, aqui de Fortaleza, cidadão muçulmano, em sala de aula, essa discussão surgiu. Esse cidadão, que é colega de vocês, ele nasceu lá no Irã. O Irã, apesar de não ser um país árabe, mas ele tem a maioria da população muçulmana. E esse colega de vocês, eletrotécnico, ele nasceu no Irã e desde criança ele aprendeu que o álcool é uma droga e que é uma droga pesada e que deve ser afastada do seu convívio. Aí eu perguntei para ele, na sala de aula, aproveitando a discussão, mas fulano, me diga, lá no seu país não tem álcool não tem bebida alcoólica? Aí perguntei assim, lá tem bares legalizados? Não. Lá tem restaurantes que vendem álcool? Não. Mas tem álcool lá? Tem bebida alcoólica? Tem. Do jeito que aqui no Brasil vocês têm o crack, a cocaína, a maconha, a heroína e outras drogas naturais ou sintéticas. Lá no meu país tem o traficante de álcool. O traficante chega disfarçado de vendedor, bate na porta da sua casa com uma mala enorme, abre a mala e pergunta o que é que você vai querer. Vodka? Cachaça? Tequila? Tem até aqui uma mala refrigerada, térmica, com cerveja. Vai querer? E é consumido? É. Mas se for pego? Prisão. E se insistir? Penalidade maior. Não é? Então, o contexto ele também fala sobre as drogas. Certo? Para algumas culturas, o café é uma droga, a cafeína. Sim. Existe, inclusive, um grupo religioso cujos adeptos não tomam café. Porque a cafeína é uma droga. Por outro lado, o padre, na missa católica, normalmente bebe vinho alcoólico. Entende que o contexto cultural ele conta muito? Em relação ao cigarro, é uma droga pesada, a nicotina é. E ela tem sido combatida no Brasil, sim, porque alguns anos atrás, fumar não era só a questão de fumar. Era considerado também charme. Aliás, era associada à vida saudável, vida plena. A propaganda de cigarro, que hoje é proibida, mas antigamente associava o esporte como automobilismo ao cigarro.
campeão de Fórmula 1, vencia a corrida e ia lá fumar um cigarro. O alpinista escalava um pico elevado e ia lá em cima no topo fumava um cigarro. Era desse jeito. Já há um combate forte ao cigarro e hoje ele já é considerado um produto nocivo. Não é ilegal, mas ele não é permitido, assim como o álcool não é, para menores de 18 anos. E na sua publicidade é toda limitada. Eu não posso fazer propaganda de cigarro. Eu não posso expor o cigarro de qualquer maneira. E no próprio maço de cigarro tem uma foto bem feia, que é para você perder a vontade de querer fumar. Né? Geralmente tem uma pessoa lá morrendo de câncer, de enfisema pulmonar, tem coisas feias. Né? Certo? Agora, como legalidade ou como ilegalidade, aí vai pelo livre-arbítrio do cidadão. É claro que o álcool e a nicotina, mesmo sendo drogas, causem em alguns momentos, ou dependendo do nível de consumo, malefícios, mas eu não posso comparar com drogas que têm um efeito devastador, como o crack, por exemplo. Foi citado aqui, né, a questão da maconha, da folha da maconha. Eu poderia até falar sobre isso, porque é uma droga natural. E eu poderia até falar em legalização da maconha. Mas falar sobre legalização do crack, não. Então, percebam que também existem limites, né? Dependendo do tipo de substância que que o debate se faz, né? E dependendo também da cultura daquela sociedade. O debate é amplo e ele precisa respeitar também o momento daquela sociedade. Eu vou te dar um exemplo do que eu estou querendo dizer, para a gente poder dar prosseguimento ao nosso raciocínio. Usar biquíni. A mulher usar biquíni, roupa de banho, fio dental, enfim, ou um maiô, ou uma roupa de banho. É legal ou ilegal? Depende de onde, né? No Brasil é legal. No Brasil é legal. É moral ou é imoral? No Brasil, Gelson. E você participa aqui com a gente. No Brasil, se é imoral, É moral ou imoral a mulher usar biquíni? moral. Moral. Tranquilo? Aqui mesmo no Brasil, há alguns anos atrás, usar biquíni na praia já foi considerado imoral e ilegal. Veja bem, usar biquíni na praia era não apenas uma imoralidade, era uma ilegalidade. A mulher que usasse biquíni na praia, ela estava indo contra a moral da sua sociedade e ela poderia ser presa. E hoje, quem usa biquíni? Nossas mães, nossas irmãs, nossas mulheres. No mesmo país. Né? São assuntos que, obviamente, trazem um debate acalorado, principalmente quando eu começo a perceber que existe uma conexão entre os elementos do direito, da moral e da ética. Qual é o propósito dessa disciplina? O propósito dessa disciplina é que, depois de todo esse debate, a gente tenha amadurecido o nosso pensamento e possa ser um cidadão melhor na empresa, na vida, na família, na sociedade como um todo. E a gente possa quebrar um pouco o paradigma e o preconceito. Porque, às vezes, a gente faz pré-julgamentos também. E, às vezes, a gente faz esses pré-julgamentos mergulhados na nossa própria visão, na nossa própria cultura. Por exemplo, usar tatuagem. É moral, ilegal, imoral, ético? E aí? Dependendo da cultura da época, é uma prática que não é muito bem aceita, em outra é mais aceita. Dependendo da empresa, você pode sofrer preconceito.
aquilo não necessariamente fala sobre o seu caráter, não, mas aquilo pode, em determinada sociedade, estar associado a um determinado grupo social. Por exemplo, até pouco tempo se associava tatuagem à marginalização. Hoje, pessoas próximas usam. Pessoas que nada tem a ver com marginalização. Falar de moral, falar de direito, falar de ética deve ser levado em consideração também o contexto dessas nossas sociedades. Professor, voltando então, tivemos um debate interessante, podemos até continuar. Antes da gente encerrar aí para o intervalo do almoço, eu queria lembrar que, além das emendas constitucionais que podem complementar a Constituição, o Brasil pode ser signatário de tratados internacionais que versam sobre os direitos humanos. E que esses tratados, que essa normatização também influencia na lei brasileira, mesmo que eles tenham sido escritos por outra nação, num outro contexto. Após o intervalo, também vamos falar de leis complementares, leis ordinárias, medidas provisórias, decretos, portarias e normas na nossa hierarquia das leis. Ok? Então, nós vamos fazer aqui a nossa pausa para o almoço e às 14 horas nós retornamos. E é importante retornar um pouquinho antes, para a gente às 14 horas ter condições de seguir em frente nos nossos conteúdos. Tá legal? Muito obrigado pela participação. Professor. Oi, Se eu Daniel. entrar atrasado um pouquinho é porque eu estou na autoescola ainda, viu? Tá joia, Daniel. Tudo bem. Tranquilo. Então, até mais tarde. Até daqui a pouco. Se Deus quiser.